Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada. Glória a Deus por mais um dia, exaltado seja o nosso Deus. Estamos aqui para mais uma live preciosa na presença do Senhor e hoje nós vamos falar sobre sonhos, aleluia. Quando o serviço mata os sonhos, glória a Jesus, aleluia. Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Enquanto as mulheres vão chegando, vamos orar em nome de Jesus, consagrando ao Senhor esse tempo, essa live, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, com temor, com reverência, com tremor, nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor. Colocamos-nos diante de Ti para nos consagrar, Senhor. Consagramos-nos agora perante o Teu trono, Pai. Ó Deus, essa live, Senhor, essa live de número 134, eu quero declarar essa live completamente a Ti, Senhor. Deus, eu declaro que esta live não é mais um conteúdo transmitido, Senhor. Ela é uma oferta viva, ela é um altar de entrega, é primícia, é exclusividade, ela é consagrada ao Senhor das primícias, ao Senhor da promessa, aleluia. Deus, que esta live seja marcada pela Tua presença, conduzida, Senhor, totalmente pelo Teu Espírito, meu Pai. Deus, não deixa que venha sair aqui palavras humanas, mas que venham, Senhor, ministrações celestiais para alcançar os corações dessas mulheres, meu Pai. Vai libertando as almas e reposicionando destinos através da palavra que será ministrada aqui nesta live. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixa, Pai amado, que seja apenas uma entrega de tempo, mas de coração inteiro. Que os corações dessas mulheres, Senhor, também sejam dedicados exclusivamente para Ti, Senhor. Eu consagro a Ti, Senhor, esse voto que nós temos feito com a Tua presença, de estarmos 365 lives ao longo deste ano de 2025. Esse é um altar diário, Senhor, de sacrifício, de constância, onde nós estamos aqui sendo treinada, Pai, não por reconhecimento humano, mas porque Tu és digno de cada palavra lançada, Senhor. Tu és digno, Senhor, de cada oração feita, de cada madrugada acordada, de cada lágrima derramada, de cada alma tocada é para Ti, Senhor. Que este voto, Senhor, seja lembrado no céu como um memorial sagrado, Pai. Que cada live venha romper as atmosferas e estabelecer o Teu reino sobre a terra, em nome de Jesus. Que cada dia de entrega, Senhor, seja um incenso agradável perante o Teu altar, diante da Tua presença, Senhor. Deus, eu também me apresento diante de Ti, Senhor, nessa missão que o Senhor me confiou, Pai. Não deixa que eu venha me perder no Teu propósito, Senhor. Deus, não deixa que eu venha, Pai, substituir o Teu direcionamento por estratégias humanas, meu Senhor. Vai guiando os meus passos, os temas, a rotina, a minha voz, a minha alma, tudo. Eu sou Tua, Senhor. Que essa missão seja feita com amor, Pai, em nome de Jesus. Agora eu clamo por cada mulher, Senhor, cada mulher que está chegando aqui nesta live, Senhor, as mulheres que têm ouvido, meu Senhor, vai liberando cura, Senhor, reconciliação nos casamentos, transformação, reposicionamento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Libera a Tua bênção, a Tua paz, meu Senhor, sobre cada mulher. Realiza os sonhos, meu Senhor, e instrui as Tuas filhas de acordo com o Teu chamado. Esse é o meu pedido, Senhor, nesse dia, para que o Senhor venha manifestar de forma sobrenatural a Tua sabedoria, Senhor, sobre esta mãe, sobre esta filha, Senhor, sobre essa esposa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai abençoando todos os seus familiares e que esta live, Senhor, seja um tempo de avivamento, que seja essa live uma semente de avivamento, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Shalom, shalom, mulheres de Deus, mulheres sábias e posicionadas, glória a Jesus. Feliz por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para nós estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. E eu já quero que você compartilhe com outras mulheres essa live, faz aí, envia aí o link, chama essas mulheres aí em nome de Jesus. E vamos, esse é o tempo de reposicionamento. Esse é o tempo que o Senhor tem nos trazido para reflexão, para construção, para tirar das gavetas os sonhos. Olha o que a música diz, ó. Deus ainda realiza sonhos. Então, minha amada, volte a sonhar. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E falando em Deus realizar sonhos,
eu tava tirando um cochilo, né? Depois que, como vocês sabem, eu tenho uma rotina de acordar na madrugada. Então, antes de começar a live, eu voltei a deitar desde 3 e pouca da manhã que eu estava acordada, e voltei a deitar, né? Depois que eu organizei tudo, orei, depois que eu compartilhei os desafios lá, e eu deitei, botei o celular para despertar para eu não me perder no horário, e eu acabei tendo um sonho assim, que eu disse, meu Deus, é mais uma confirmação, que eu sonhava assim com um saco de sementes que eu tinha comprado. Meu Deus, vem os mistérios das sementes de novo. Glória a Deus. E eu sei que estava todo mundo envolvido, e eu dava essa semente. Tinha minha irmã, meus irmãos, né? Minha mãe, e tinha pessoas. Na verdade, o sonho era a expectativa de que eu ia começar a live, e eu estava com esse saco de semente distribuindo para todo mundo, dando essas sementes, e eram sementes coloridas, glória a Deus. Eu sei que no sonho tinha movimento de minha irmã costurando, minha mãe costurando, era um mistério profundo. Eu digo, eita Deus, é Deus reconstruindo as coisas, é Deus consertando as coisas, é Deus instruindo e trazendo a sua palavra. Glória a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Salmo 126, verso 1. É a nossa referência bíblica para hoje, para o nosso tema, quando o serviço mata os sonhos. Olha só, o verso 1 diz assim, de Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus. Então, quando o Senhor restaura, é assim, a gente fica, ó, quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo, como diz a música do Ministério Zoe. Glória a Deus. Shalom, minha amada Elienai, Deus abençoe. Pedrita Mames, seja muito bem-vinda, Mames, a bênção, glória a Deus. Minha cunhada Ani, Deus abençoe. Érica, minha mana, Deus abençoe poderosamente. Maria Manuela, Deus abençoe sua vida. Sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. E vamos lá, enquanto a mulherada está chegando, a gente já vai fazendo aqui uma introdução, porque a hora realmente voa, né? Mas hoje o Senhor tem algo precioso para falar conosco, como sempre, e que Ele aceite essa oferta que nós temos colocado perante o seu altar. Hoje nós vamos falar sobre algo que na verdade confronta um pouco, né? Porque a gente vai falar de sonhos adormecidos. Nós vamos falar de coisas que já deveriam ter saído da gaveta, né? Ter saído do papel, mas que por algum motivo não saiu. E quando a gente é confrontado, tipo, por que não saiu? Aí, tipo, vem pressão sobre mim. Eu creio que Deus, Ele vai confrontar você também, porque Ele já me confrontou nesta manhã. Eu até compartilhei com vocês lá uma mensagem hoje dos confrontos. A palavra de Deus, ela traz confronto, mas é um confronto que não gera desconforto. Quando o confronto gera desconforto, é porque tem pecado no meio e precisa pedir perdão, se arrepender e corrigir a rota. Mas o confronto que a palavra de Deus fala, que a palavra de Deus traz para nós, é para nos tirar da zona de conforto. Porque a gente tem uma tendência a querer ficar no confortável, né? Mas o Senhor nos traz esse confronto para o nosso crescimento. Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês essa palavra, por quê? Porque há um perigo aqui de servir tanto, de trabalhar tanto, de se distrair com outras coisas, de fazer tanta coisa, que acaba esquecendo o lugar, o motivo pelo qual você também foi chamada, para você viver os sonhos que o próprio Deus colocou no seu coração. E quantas mulheres que até dizem hoje, já perdi o time, hoje eu tinha um sonho de estudar, mas eu não estudei quando eu era adolescente, quando eu era criança, na minha juventude eu não estudei, seja lá por qual motivo for, mas eu sempre tive um sonho de ser médica, sempre tive um sonho de uma profissão, mas eu perdi o time. Hoje não dá mais não, porque eu já estou com 60, com 70, com 80 anos. Olha só o perigo de nós perdermos o time, né? O perigo de nós concentrarmos-nos em outras coisas e acabarmos esquecendo de concentrar naquilo que tem valor eterno. É sobre isso que nós vamos refletir aqui.
E esse sonho rápido que eu compartilhei com vocês aqui, logo no comecinho, é um pedacinho de cada. Eu vejo assim como um complemento da ministração que o Senhor tem aqui para nós. Então, como eu estava estudando um pouco sobre isso, trazendo aqui alguns relatos, colocando algumas questões diante do Senhor, apresentando ao Senhor meus projetos, meus sonhos, colocando diante do altar do Senhor. Então, eu creio que isso aí vem como uma confirmação, como a minha alma está envolvida nesse mistério, e o Espírito Santo, ele vai nos acalmando e ao mesmo tempo nos direcionando, dizendo, olha, está tendo excesso aqui você precisa dar atenção, olha, não se distraia, porque foi tanta coisa que aconteceu nesse sonho. É incrível que um minutinho, assim que a gente tira um cochilo, o sonho vem, parece que é um sonho gigantesco, mas quando nós vamos olhar no relógio, foi apenas alguns minutos, né? Que eu estava dormindo, e lógico que eu não dormi profundo porque foi realmente um cochilo. Mas enfim, quantas vezes as mulheres, talvez até tenha mulheres aqui assim, mulheres que já estão cansadas, esgotadas, estão aí servindo em todos os lugares que se possam imaginar, só que a alma está vazia, o coração está frustrado, os sonhos enterrados. Se no lugar onde você está trabalhando, desenvolvendo qualquer atividade que seja, se você estiver constantemente se sentindo vazia, sem propósito, eu estou falando constantemente, por quê? Porque às vezes você é provada, às vezes você é testada, às vezes também quando você está vivendo algo novo, experimentando algo novo, você pode e com certeza vai se sentir meio desconfortável, meio perdida, e às vezes parece que você não está ali se encontrando. Então não é para você fazer um julgamento que isso aí é porque eu estou no lugar errado e tal, não, é porque toda coisa que é nova, quando você começa a fazer, gera desconforto. Então, quando eu comecei a fazer live, por exemplo, que eu comecei aqui a me posicionar nas redes sociais, quantas vezes eu dizia que nada, isso não é pra mim não, isso é muito ruim, as pessoas não vêm assistir, eu não consigo falar, eu fico com vergonha, e eu fico isso e aquilo outro, e não sei o que, quantas desculpas a gente começa a dar, o inimigo começa a colocar essas desculpas para que nós não avancemos no sonho, mas é o sonho que não é seu, é o sonho que foi Deus que te deu. E aí você vai para outros lugares e Deus sempre vai puxar você para o centro da vontade dele, principalmente se ele vê no seu coração um coração desejoso de obedecer, mas que por outras circunstâncias não consegue obedecer por falta de conhecimento, porque a falta de conhecimento mantém você na ignorância e, consequentemente, na desobediência. Quantas mulheres que estão na desobediência hoje porque não conhecem qual é o caminho que ela tem que seguir? Então eu quero que você reflita sobre isso aí. Aonde você está? O seu coração está frustrado? Você tem passado aí anos e anos em um emprego onde você não se sente, pertencente àquele lugar? Onde você não se sente realizada? Onde você não faz mais do que ir lá bater cartão, cumprir o horário, e o horário de entrar é 7 horas eu tô lá porque eu tenho um compromisso, e quando der 6 horas da tarde, 5 horas da tarde eu vou e saio, não quero nem saber, não suporto mais ficar nenhum tempo aqui, porque é aquela agitação, é aquela correria. Preste atenção que o seu trabalho, a sua profissão é um ministério, também é um ministério. Então você tem que servir no seu trabalho como se você estivesse servindo ao Senhor. É assim que diz a palavra de Deus. Porque depois não adianta você levantar as mãos na igreja e dizer: usa-me, usa-me, se as minhas mãos te servem, usa-me. Não adianta você dizer isso aí, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Aí começa a dizer essas poesias lindas e maravilhosas: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Chega na igreja e canta e chora e acha lindo, mas só que no dia a dia corre da responsabilidade, porque não se encontrou dentro daquilo e sabe que tem outros lugares onde gostaria de estar. Sonhos enterrados é um problema, paralisa propósito, mata, espiritualmente também mata, tá? Então, já falei aqui em alguma live sobre os sonhos que eles são enterrados a ponto de fazer do cemitério o lugar mais rico da terra. Porque o sonho morre junto com a pessoa, mas a pessoa não tira da gaveta, não tira do papel.
Meu Deus, o sonho virou um segredo. Misericórdia. Então, esse Salmo 126, se você puder lê-lo por completo, isso é muito bom. Por quê? Porque o Salmo 126 nos mostra aqui um Deus restaurador de destinos. Glória a Deus. Nós estamos vendo aqui Deus reavivando os sonhos do seu povo. Aleluia. Quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, éramos como aqueles que sonham. Aleluia. Olha só isso aí. Ou seja, era o sonho deles voltar, sair do cativeiro. Esse salmo é um salmo de libertação. Você vai ver o povo de Israel cativo. Quantas vezes ao longo da história de Israel, na Bíblia descrita, nós vamos ver que o povo de Israel, ele entra no cativeiro. Por que entra nos cativeiros? Por causa da idolatria, por causa da desobediência, por não crer, por não seguir, por causa de uma mentalidade geracional corrompida, por causa do fracasso, ou seja, da falha, da falta de posicionamento do pai e da mãe principalmente. Porque se você for olhar para a história de Israel, você vai ver qual é a mensagem que a palavra de Deus fala lá em Deuteronômio a respeito dos filhos. Se eu não me engano é o capítulo 6, que vai falar sobre os pais inculcarem na cabeça das crianças a palavra. Então, relembra as histórias, relembra os feitos. Deixa a criança ciente de toda a história. Nós não podemos perder a história do nosso povo. Nós não podemos ver as nossas futuras gerações se perderem na sua herança, no seu princípio, no seu começo, na sua história, na sua origem. Isso é um grande problema. Por isso que o Senhor sempre nos chama para cura nas origens. Isso é muito importante. Só que gerações de mães, de pais, esqueciam dessa missão. Não deixavam ativadas, não lembravam, não contavam os feitos do Deus de Israel para os filhos. E o que era que acontecia? Aqueles filhos cresciam longe das promessas, dos princípios, longe de Deus. E qual era a consequência disso? Até que Deus levantava um profeta, até que Deus levantava um juiz, até que Deus levantava alguém para profetizar, para falar, e aquele povo era levado para o cativeiro por causa da desobediência, da ignorância, da idolatria, não reconheciam Deus como Deus verdadeiro, e aí ia para o cativeiro e ficava anos presos no cativeiro. Já pensou o que é uma nação presa mais de 70 anos no cativeiro, como foi o caso ali da nação de Israel na época do profeta Daniel? O profeta Jeremias, ele profetizou. Deus falou para ele: olha, o meu povo mas vai ficar 70 anos. E passou de 70 anos e o povo não estava nem mais prestando atenção, porque já se tinha ido uma geração. Até que Daniel, um dia lá, como ele era estudioso, como ele gostava de ler, e ele tinha afinidade com livros, porque o espírito da sabedoria repousava sobre ele, e aquele que tem sede, que tem fome de sabedoria, gosta de ler, gosta de estudar. Aí vai Daniel lá folhear as promessas, as profecias do passado, até que ele chega na parte que fala que Deus está falando através de Jeremias que só serão 70 anos que eles iam ficar lá. Aí Daniel se incomoda. Como assim? Pelo tempo aqui, ele era o homem dos números também, da sabedoria matemática. É tanto que Daniel, ele traz muita mensagem apocalíptica também, da contagem dos tempos. E aí ele vai e faz a conta e já passou 70 anos. Aí agora vai para a oração. Vou questionar aqui para Deus qual é o motivo. Por que Deus não, entre aspas, não cumpriu sua palavra? Porque a palavra, ela estava ali escondida. O povo não estava conectado. O povo estava acostumado com a escravidão. Até que se levantou Daniel como profeta, como um libertador. Porque um profeta também, ele é um libertador. E aí Deus instrui Daniel o que é que tem que ser feito. Aí Daniel vai fazer a análise das gerações anteriores. E aí você vai ver lá no livro de Daniel, não me recordo o capítulo, mas está escrito lá a oração que Daniel convocou todo o povo, trouxe de volta a consciência e colocou o povo todo para fazer oração de arrependimento, de renúncia por pecados que, entre aspas, não tinham sido nem eles mesmos que tinham cometido. Era a geração anterior, porque foi por causa desses pecados que o povo
entrou do cativeiro, até que a misericórdia de Deus veio sobre a nação, e Deus levantou um novo rei, e esse rei deu a carta de liberdade para o povo de Israel, e lá vai o povo de Israel sair dali para reconstruir a cidade de Jerusalém, e aí vai entrando as outras pessoas importantes nesse serviço. Se não tiver gente na brecha, se não tiver intercessor na brecha, se não tiver professores, se não tiver profetas, se não tiver pastores, se não tiver homens e mulheres, dons, os 5 dons imprescindíveis na igreja, eles precisam estar em exercício. Igrejas que não crescem, que não fluem no Espírito porque não têm os dons, ignoram isso. Ignoram os dons que são essenciais. Então, vamos refletir sobre isso e orar ao Senhor para que o Senhor nos mostre o que é que está acontecendo, que nós estamos ainda continuando presos nesses cativeiros. Ou será que nós já acostumamos com esse cativeiro? Ou será que nós já acostumamos com essa rotina? Ou será que você tinha um sonho tão grande quando você era criança, quando você era adolescente, em algum momento da sua vida você sonhou tanto, que tinha um sonho maravilhoso de ser alguém profissionalmente falando, ministerialmente falando, só que aí você acabou entrando em uma cilada, e aí hoje você se vê na corrida dos ratos. Você tem apenas a hora que você acorda, vai para o trabalho, volta. E aí sua rotina é essa aqui, quando na verdade seu coração queimava por mais. E como tem sido a sua entrega no seu trabalho para que você possa ativar outras pessoas? Você tem sido bênção? Ou será que você tem trabalhado como uma frustração ambulante? Quais são os sonhos que o Senhor hoje, Ele precisa restaurar em você? E Ele está aqui dizendo, olha, eu preciso restaurar esse sonho em vocês, porque já chegou, já passou o tempo, já deu 70 anos nesse cativeiro, minha amiga. Não dá mais não. Eu preciso cumprir o propósito que eu tenho na sua vida, mas para isso você tem que relembrar o seu sonho. Você precisa ser reativada nisso. E que o Espírito Santo de Deus traga sobre nós essa reflexão e a revelação. Porque, palavra de Deus é revelação. A gente falar da palavra de Deus sem falar da revelação, você vai ver que em tudo, em todos os versículos da Bíblia, revela Cristo. Então aqui nós estamos. Assim, essa live vai revelando Cristo para você. Bom dia, minha querida Jussara, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Rosângela, Nádia, Deus te abençoe, minha amada, seja bem-vinda. Solange, Deus te abençoe, minha querida, minha amada Fátima. Todas vocês que têm chegado aí, Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Então o que é que nós vamos trazer um pouco mais aqui? Vamos falar sobre ativismo, mais uma vez, né? Ativismo é aquele processo de excesso de trabalho, tarefas, é estar em atividade, mas na verdade é uma atividade vazia, só está cansando, só está causando desgaste, mas fruto não está dando. Pode até estar dando resultado, mas eu já falei para você, resultado e fruto são diferentes, são coisas diferentes. Então, quando é que o ativismo ele vai substituir a obediência? E quando isso acontece, aqui há um grande problema. E hoje o Senhor vai nos trazer aqui. Por quê? Porque o serviço, o ato de servir, o fazer, quando ele é mal compreendido, ele acaba se tornando um esconderijo espiritual para você ficar estagnado emocionalmente. E aí você fica estagnado espiritualmente. E você também fica estagnado profissionalmente, mesmo que pareça que você está tendo resultado chamado dinheiro. Resultado financeiro. A pergunta é, o resultado financeiro que você está tendo, para que está servindo? De que está servindo? Esse resultado financeiro tem abençoado e tem feito multiplicar o reino? Porque aqui eu não estou pregando contra o resultado financeiro, muito pelo contrário, eu ministro em relação a isso e eu trago aí nas minhas orações, nas minhas ministrações, libertação financeira. Você tem mesmo aqui crescer, prosperar, frutificar financeiramente também. Mas eu estou falando para você que o resultado, ele vem de um esforço, é pesado, é cansado, é muito fazer, e muitas vezes está fazendo contra o próprio corpo, não respeitando os próprios limites, e é isso que o Senhor sempre tem falado comigo, para eu ir
acelerando, mas ao mesmo tempo equilibrando na embreagem, dando uma freadinha de vez em quando, que é para poder o carro ser conduzido aí sem nenhuma coisa, porque de uma hora para outra aparece um buraco na pista e misericórdia, aí causa estragos e vem desgastes, vem desespero, pode ter acidentes, pode acontecer de vir prejuízos financeiros, é assim que acontece. Então vamos pensar aqui nesse carro como sendo a própria vida, né? Então, o exemplo que eu sempre trago aqui, mais uma vez, nós vamos falar um pouco sobre Marta. Porque quando fala de ativismo, a gente lembra muito de Marta, né? Marta, a irmã de Maria, irmã de Lázaro. Marta, ela era uma serva fiel, trabalhadeira que só, mas ela estava tão ocupada com o serviço que ela se irrita com sua irmã Maria, simplesmente porque Maria tinha escolhido a melhor parte, que era aproveitar aquele momento. Enquanto Maria estava querendo aproveitar aquele momento, Marta já estava perdendo o tempo para se ocupar, se distraindo com outras coisas. Até que Jesus repreende ela. Então Jesus não repreende ela por servir em si, mas Jesus repreende porque ela estava ocupada, ansiosa com muitas coisas que não eram prioridade naquele momento. E quantas vezes a gente se acaba fazendo, e depois a gente vai dizer, meu Deus do céu, que sentido fazia eu estar me doando tanto? Olha quanto tempo eu perdi. Quantas vezes eu já me vi assim, nessa situação, né? Então, é interessante você entender que o seu muito fazer não é sinônimo de intimidade com Deus. Está muito claro aqui nessa referência bíblica, nessa passagem bíblica. Então, quando você acha que você está fazendo muito para Deus, você na verdade está querendo chamar a atenção de Deus para algo, ou das pessoas. Só que de Deus ninguém zomba. E Deus, ele conhece, além da sua intenção, ele conhece as obras das suas mãos. Porque as obras das suas mãos é resultado da intenção do seu coração. Então pare para refletir isso aí, porque fazer muito para Deus não vai substituir estar com Deus. Tem gente que quer fazer igual os pais que ficam se sentindo culpados porque não podem dar uma assistência para os filhos, e aí fica querendo comprar um monte de presente para os filhos, né, para conquistar, para poder tentar compensar aquele tempo de ausência. Do mesmo jeito nós agimos para com Deus muitas vezes. Então, servir sem direção vira prisão. Deus, ele não te chamou para prisão, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, glória a Deus. Então, existem barreiras que vão enterrando os nossos sonhos. E outra, Deus, ele vai te dando um sonho, geralmente no que fala de sonho profissional, sonho ministerial, geralmente o Senhor já coloca a semente na nossa infância. Por isso que sempre quando eu vou falar sobre esse assunto, que eu vou ajudar as mulheres a descobrirem o seu ministério, a sua realização profissional, eu sempre trago essa pergunta. O que era que quando você era criança, você sonhava, você brincava, dizia que ia ser, quando você era criança? Então sempre eu trago essa reflexão. E muitas mulheres, muitas mesmo, dizem assim, eu não tenho muitas memórias da minha infância, eu não lembro. Então olha só o quanto que as crianças, elas já são roubadas na infância. Quantas de nós fomos roubadas já na infância? Mas lembra da situação de dor, lembra do trauma, lembra do abuso, lembra dos castigos, lembra da fome que passou, lembra de outras coisas, porque a mente captou aquelas informações, aquela comunicação que foi passada. Só que, na verdade, sonhos também existiam. Eu passei ontem, se eu não me engano, e sempre que às vezes eu comento isso aqui, quando eu vou levar minha filha para a escola, a gente passa exatamente na frente de um depósito de bebidas, de bebida alcoólica, né? E aí, sempre é de lei, é 1h da tarde, é no horário de 5 horas, 5h30, horário que ela tá saindo da escola. Gente, aquilo ali, não sei o que acontece, né? Embora eu saiba. Só vive cheio na porta. O depósito tem uma grade. As pessoas não entram dentro do depósito em si. Elas são atendidas da grade para fora, mas está cheio. E ali mesmo já é um point. E aí eu estava observando uma mãe, meu Deus, em pleno o quê? Segunda ou terça-feira, que eu não me recordo se foi ontem de ontem. Foi ontem não. E aí eu me recordo que a mãe estava lá, né, com aquelas roupas daquele jeito e tal. A mulher tomando
bebendo, né, tomando sua bebida alcoólica em plena luz de 1h da tarde, 1h15, por aí assim. E 2 crianças lá, gente, tinham o quê? 3, 4 anos. Os filhos, né, brincando para um lado e para o outro, correndo para um lado e para o outro. E eu dizendo, meu Deus, que ambiente é esse que essa criança está crescendo, Senhor? E ali no meu coração comecei a interceder por aquelas crianças, porque conhecendo os ataques espirituais sobre as crianças e ver o quanto que a cegueira espiritual dos pais empurram os filhos para dentro dos cativeiros é lamentável. Uma criança que é criada na beira de um bar, na mesa de um bar, na beira de um depósito de bebida alcoólica. Então, quanto que a gente vai vendo assim, ó, sonhos Deus tem para aquelas crianças, que Deus já deu sonho. Deus, ele tem um propósito específico para cada pessoa, mas aquela história, se Deus não tiver misericórdia na história daquelas crianças, pode haver um final trágico. Se o Espírito de Deus, se a mensagem do Evangelho não chegar para aquele coração. Por isso que é importante, além de intercedermos, nós trazermos também a revelação da palavra, pregarmos em tempo e em fora de tempo. E aí eu parei de ficar pensando assim, gente, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu queria para essa mulher. Eu comecei a ser movida por íntima compaixão por ela, porque eu olhava para a cara dela e dizia assim, ó, ela tá se embriagando, mas é porque por trás tem uma história, por trás tem uma alma ferida, e ela vai para onde? Por falta de conhecimento, por falta de força, ela vai exatamente buscar alívio na bebida alcoólica, quando na verdade vai piorar a situação dela, e ela não consegue enxergar isso. Porque ela está na cegueira, nas trevas, na cegueira espiritual. E aí, a priori, o que é que nós temos que fazer? Interceder por essas pessoas, sem sair julgando nem criticando, porque a gente não sabe. A gente não conhece a história de dor, o que a alma daquela mulher suportou até chegar àquele lugar. Mas Deus, ele já vai dando os sonhos na infância. Só que muitos se perdem na infância, porque nós já falamos aqui várias vezes ao longo aí do mês que nós falamos sobre, no nosso detox, no quarto dos filhos, né, do posicionamento como mãe. Falamos sobre, trouxemos mensagens aqui sobre libertação infantil. A gente vê o quanto que o inimigo investe e o quanto essa estratégia está bem escancarada. É por isso que nós não podemos ficar dando vacilo. Nós não podemos perder a guarda. Nós temos que fazer torre de vigia em nossos filhos, em nossos netos, para que o Senhor venha trazer proteção. Fazer torre de vigia quer dizer interceder em todo o tempo. Então, existem barreiras que começam a enterrar esses sonhos, mas esses sonhos, na verdade, eles já foram entregues no pacote, no seu nascimento, quando você estava na barriga. Antes de você ser formada, o Senhor já te conhecia. E quando você ainda estava sendo gerada lá no forninho, no útero da sua mãe, o Senhor já tinha te conhecido e dito: eu te entreguei às nações por profeta, eu te entreguei às nações por levita, por missionária, seja lá pelo que for que o Senhor tenha chamado você para você se posicionar. Só que no meio do caminho tantas coisas aconteceram, tantas prisões, quantos cativeiros a sua família viveu e você ficou paralisada, mas o Senhor ativou esse sonho dentro de você. E desde de criança você dizia: eu quero ser professora, eu quero ser advogada, eu vou ser, porque tinha um amor que queimava dentro de você. Eu não estou falando de um sonho que vem porque alguém disse, porque muitas vezes os pais, eles se frustram e começam a dizer para os filhos: não, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser isso, isso, isso. E muitas vezes o sonho não é do filho, o projeto, o propósito, a missão que Deus deu para ele não foi aquela. É uma frustração sua que você está passando para o seu filho, e isso também não agrada a Deus. É necessário ter um discernimento. Então, uma vez que se perdemos esse sonho, enterramos esse sonho, porque vamos para tantos e tantos e tantos lugares, chega uma hora que a cobrança começa a vir. Como? Porque aquilo que eu faço vai me gerar o resultado, vai me gerar o fruto que eu desejo, de acordo com o que eu fizer. Então acaba ficando, pessoas que enterram os seus sonhos, começam a perceber, há uma batalha, há uma prisão, há um cerco que está ali fazendo de tudo para que você não realize seu sonho. Então você vai e desiste do chamado,
desiste do sonho, desiste do propósito e acaba fugindo do centro da vontade de Deus, e as consequências vão ser dolorosas. Talvez você não perca a sua salvação por causa disso, porque a sua salvação, ela não está atrelada às suas obras, mas você vai perder o galardão, você vai perder de desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para te dar. E quais são essas barreiras que começam enterrando os nossos sonhos, que elas enterram os nossos sonhos? Falta de tempo. Falta de tempo aqui é uma das maiores barreiras. Então, tem tempo para tudo. Tem tempo para todos, menos para aquilo que Deus mandou você realizar. Menos para o seu sonho. E tá sempre, protelando, procrastinando, empurrando. Um dia eu vou ser isso. Um dia eu vou comprar um carro. Um dia eu vou tirar minha carteira de habilitação. Um dia eu vou estudar. Um dia. Enquanto você tá dizendo um dia eu vou, o relógio tá correndo, O relógio tá correndo, ele não para. E a gente não fica aí presa no tempo para dizer assim, vamos dar um time aqui e a gente vai ficar aqui e o tempo vai esperar. Espera não. Não espera, ele está cumprindo o seu ciclo, exatamente como Deus ordenou desde a fundação do mundo. Outra coisa que enterra os sonhos é o medo de parecer egoísta porque está priorizando um projeto pessoal. Gente, eu sei o que é isso, porque começa a vir cobrança de todos os lados. Cobrança em casa, cobrança da família. Tudo de você agora é isso. Você só pensa nisso, mas se você não tiver foco naquilo que você quer, você se distrai. Tem que tomar cuidado com as sirenes da vida, que são as distrações. É sobre isso aí. Tomar cuidado com as sirenes da vida. No sonho que eu compartilhei aqui com vocês, logo no comecinho, tinha uma parte dele que tinha a sirene, eu via a sirene tocar e eu olhava pela janela para ver quem eram crianças. Crianças, fala de quê? De pessoas imaturas, pessoas que não estão na mesma linha que você. Então você não tem que andar com crianças, a menos que você ande com elas para poder você tirá-las da imaturidade. Então, se você está focada em um projeto e aí os imaturos começam a dar opinião, começam a falar isso e aquilo outro, foge disso. São distrações que o inimigo está colocando para você não cumprir, não realizar o sonho que Deus já colocou no seu coração. Não tenha medo de você parecer que você é egoísta, porque você tem um projeto pessoal que você está colocando toda a sua energia, toda a sua intenção naquele tempo, para que aquele projeto desenvolva. Porque se você parar, não vai desenvolver esse projeto e vai chegar diante do Senhor como? Com as mãos vazias? Outra forma é a culpa por dizer não para outros ministérios, para outras tarefas. A culpa que vem. Porque eu não posso dizer não. Meu pastor disse que eu tenho que pregar hoje. Meu pastor disse que eu tenho que fazer isso. Meu pai, minha mãe. E vem fazer essas tarefas e eu não posso dizer não. Aí se diz não, fica culpado. Aí pela culpa não consegue nem se concentrar a fazer aquilo que já estava em andamento pelo seu projeto. Tudo isso aqui são barreiras, são ataques espirituais, e você precisa abrir o seu olho, porque Deus não quer que você enterre os seus sonhos, e não é pelo seu muito fazer, porque enquanto você está tendo tempo para todo mundo, fazendo todas as coisas, querendo ajudar todo mundo, dizendo sim para todo mundo, o seu projeto está morrendo, o seu projeto está sendo enterrado e você não está percebendo. E depois, o que será? Louca! O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua própria alma? De que adianta? Aqui não está falando de perder a alma, de ir para o inferno, como se diz. Não é disso que está se falando, gente. Está se falando de você perder o governo. Você perdeu o governo, o domínio próprio sobre a sua alma, para poder você conduzir, a sua alma é o centro das suas vontades, das suas emoções, a sua realização, porque o corpo, ele apenas manifesta aquilo que está sendo orientado pela alma, é a direção, é a vontade da alma. É tanto que tira a alma, o que acontece? O corpo morre, literalmente. Tirou a alma, já foi. Então, preste atenção sobre isso. Outra forma também de barreira que o inimigo muito coloca é essa crença errada de que servir aos outros é mais espiritual do que cumprir o chamado, do que você focar em você mesmo. Nós esquecemos que a Bíblia diz que nós devemos sim amar o próximo, mas nós devemos amar o próximo como a nós mesmas. Então, antes de nós cuidarmos do nosso próximo, nós precisamos cuidar de nós mesmas.
Antes de nós querer servir aos outros, nós precisamos ser ativas para trabalhar pelo propósito que Deus nos chamou. Porque se nós não estivermos fazendo assim, nós vamos até servir os outros, mas vamos servir como Marta. E Deus, Cristo, né, Jesus, naquele momento ali, ele não recebeu o serviço de Marta. Não era aquilo que ele estava pedindo de Marta. Então nós temos que perguntar ao Senhor, né, o que é que o Senhor quer de mim? Oração é para isso, é para você manter relacionamento com o Senhor e Ele vai te dando todas as instruções. Eu trouxe aqui um exemplo negativo, né? Vamos dizer assim, vou dizer negativo não, para não ficar muito pesado, porque a gente tem outras mensagens também para extrair, dependendo da ótica, né? Que a gente olhe. Mas um exemplo confrontativo, reflexivo, como você quiser chamar. Mas agora eu vou trazer um exemplo para te servir de posicionamento, sabe? Um exemplo para servir para você de referência. E como eu falo muito de intercessão, eu falo muito de se levantar com autoridade. Não tem como você ter autoridade se você não é um intercessor. A autoridade está sobre o intercessor. E não é para você achar que, então eu não sirvo para isso porque eu não fui convidada lá como uma intercessora, eu não faço parte da equipe de intercessão da minha igreja. Não é sobre isso. Todo crente, ele é um intercessor. Todas as tribos de Israel têm uma função intercessória. O intercessor não é somente aquele que está ali guerreando e brigando e fazendo não sei o que, não. Na intercessão a gente intercede de maneira simples. Olha, eu passando na rua, vendo uma mulher fora do propósito, as crianças, eu já comecei a imaginar o futuro, ali eu já comecei a interceder. Eu não sei o nome da mulher, não sei de onde ela veio, não sei como se chama aquelas crianças, não sei de nada. Mas a imagem que eu vi, o Espírito Santo, o Espírito intercessor já começou a gerar dentro de mim, porque a Bíblia diz que ele é um intercessor e ele chega diante de Deus com gemidos inexprimíveis, interpretando aquilo que eu e você necessitamos, aquilo que nós queremos falar e nós não conseguimos. Se o Espírito de Jesus, ele intercede por nós, por que é que você também não vai se posicionar como um intercessor? E o seu sonho talvez não saiu do papel por causa disso. Você nem sequer se deu ao trabalho de colocar nas mãos do Senhor, orar e dizer: Senhor, toma nas tuas mãos, me ajuda aqui. Aí você quer fazer as coisas de qualquer jeito, você quer fazer na força do seu próprio braço, aí Deus vai ter que puxar você para dizer: desse jeito você vai se machucar, filho. Você está começando a aprender a andar agora, você já quer sair por aí correndo. E Deus, ele é misericordioso. O exemplo que eu trago aqui agora é o exemplo de Neemias. Neemias, copeiro do rei, ele já estava servindo, ele já estava em atividade, gente, e olha que não era qualquer atividade não, ele estava servindo ao rei, e ele não poderia de forma nenhuma falhar, até porque a sua vida estava em risco, porque os servos do rei, eles tinham que aparecer perante o rei impecável. Por quê? Porque o rei merece um serviço pleno. A pessoa tinha que estar lá em plenitude mesmo. Só que ele não ignorou o peso que Deus colocou no coração dele. Quantas vezes você está em uma função, em uma profissão, em um lugar em que Deus está colocando um peso no seu coração para poder você ir para outro? E agora? O que é que você faz? Aí você começa a pesar, mas aqui eu ganho tanto, aqui eu tenho tantos e tantos benefícios, e a parte da renúncia fica onde? E muitas pessoas assim, que eu sei que eu tenho que sair daqui, eu sei que Deus tem um chamado para mim em outro lugar, mas eu não consigo sair daqui ainda, porque não tem coragem. E muitas vezes o time já passou, não é mais para estar ali, porque Deus, ele vai te colocar em lugares para poder você gerar experiência, para na próxima fase você ter experiência, para você viver a fase mais difícil, e é assim que a gente vai crescendo. Não tem como você se lançar para um futuro se você não amarrou, se você não viveu, se você não consertou e não fechou tudo aquilo que você passou no ciclo anterior. Porque se você for com pendências do ciclo anterior, do ciclo passado, no futuro você vai ter problema. Talvez hoje você esteja tendo problemas em áreas da sua vida, porque você não fechou ciclos anteriores. E aí o Espírito Santo está dizendo para poder você perguntar para ele, que ele quer te revelar. Porque ele gosta de revelar as coisas, né? Porque ele não gosta de ver os seus filhos aí de qualquer jeito sofrendo não, tá? Então qual foi o peso que Deus colocou no coração de Neemias? Gente, reconstruir os muros de Jerusalém. Você está vendo que tem aqui um intercessor reconstrutor? Daqui a pouco, ou seja, daqui a pouco não, nesse instante eu falei sobre o intercessor que convocou o povo
para o arrependimento. Vamos orar aqui porque eu vou direcionar vocês como é que vocês têm que interceder. Vocês vão interceder assim, ó, peçam perdão e junto. Eu vou junto com você aqui, ó, porque eu me incluo nisso aqui também. O intercessor, ele não é maior do que ninguém. Ele é apenas o condutor. E junto, ele tá ali, ó, intercedendo também, porque ele também estava lá, embora Daniel estivesse lá em uma posição privilegiada, Daniel também era cativo. Já tinham se passado 70 anos que Daniel estava lá naquele cativeiro também. Ele entrou na Babilônia novinho, mas já estava lá velho. E Deus dizendo, passou o tempo e esse povo não entendeu. Aí Deus vai usar Daniel para tirar o povo de lá pela oração, pelo arrependimento. Oração, arrependimento, confissão, renúncia, concordância, todos em um só propósito. Isso destrava o céu, destrava os bloqueios da família, libera os teus sonhos. Aleluia! Você está entendendo o que Deus está falando com você? E aí já vem Neemias agora para reconstruir os muros de Jerusalém, porque não basta apenas sair do cativeiro. E agora, o que é que vai fazer com essa cidade destruída? Com esse sonho destruído, com tudo que estava construído, de repente foi ao chão, porque o inimigo veio e atacou. Se o inimigo veio e atacou, é porque as muralhas estavam com brechas. Tinham coisas ali que estavam servindo de legalidade, brecha, dá espaço para os demônios entrarem. E aí o que foi que Neemias fez? Neemias começa a orar, oração e jejum e ação. Ele ora, ele jejuma e aí ele se levanta com coragem. Ele chega inquieto perante a presença do rei. Ele não deixou de servir, ele não foi um irresponsável, mas ele estava ali servindo, mas o coração dele estava no chamado que Deus tinha feito para ele reconstruir aqueles muros de Jerusalém. Antes de construir a cidade, primeiro tinha que fazer o cerco, a proteção. Por quê? De que adiantaria construir a cidade se a proteção não estava ativada? O inimigo ia vir, derrubar e entrar, acesso livre, sem muralha, sem intercessão. É espaço livre para o inimigo entrar, para destruir a família, para destruir o casamento, para destruir a vida dos filhos e todas as áreas das nossas vidas. É isso que nós temos que entender. Então, quando ele chega perante o rei logo percebe, tem alguma coisa errada aqui. Neemias, ele não é assim. Tem algo afligindo a alma dele. E aí ele pergunta, e aí ele responde, como é que eu posso estar feliz? Se eu estou vendo o meu povo, as notícias que eu tenho aqui, meu povo, a cidade que eu nasci, aonde está a minha família, a minha origem, está toda destruída. Como é que eu posso ficar feliz com isso? E aquilo comove o coração do rei, a ponto de um rei, dar liberação, uma carta de liberação para ele ir reconstruir aqueles muros no tempo que ele precisasse. Quando Deus está no controle das coisas, é assim que acontece. Quando é Deus que está fluindo e quando você não sai da sua posição, Neemias, ele não saiu da sua posição. Ele poderia se mandar, como muita gente faz. Gente, não tem coisa pior para um patrão de um funcionário irresponsável sem compromisso, que faz um compromisso com você, assina um contrato, resolve tudo, organiza tudo e quando chega na hora não comparece. Ou quando chega 2 dias, 3 dias ou passa um tempo, eu vou sair para outro lugar, sem deixar um preparo ali para outra pessoa substituir. É um desequilíbrio que causa, e isso é desonra à autoridade. Nós não podemos ser irresponsáveis desse jeito. Nós precisamos estar sempre procurando entender também o lugar do outro. Por isso que a nossa vida precisa estar pautada em oração, em dependência de Deus, porque Deus, ele jamais vai trazer prejuízo para os outros. Deus, ele vai trazer sempre a direção. As coisas quando elas são feitas na direção de Deus, tudo se encaixa. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei dá a carta de liberação e lá vai Neemias, se levanta com coragem. Ele faz o quê? Um planejamento e ele parte para realizar o propósito que Deus colocou em sua alma. Então, o alerta que Deus tem para você hoje é que se você continuar só servindo, sem ouvir, sem obedecer aos sonhos que o Espírito Santo colocou dentro de você, seus dons vão atrofiar. Imagina só, dons, habilidades, mulheres de talentos completamente atrofiadas. Por causa de quê? Ficaram presas no tempo, no medo, nisso e naquilo outro. Não faz sentido isso. E o que é que vai acontecer? A sua alma, ela vai se apagar, a sua luz, o seu brilho, a sua alegria. A sua alegria vai, Por isso que a gente vê
pessoas trabalhando mal amadas. A gente diz assim, parece que é uma mal amada. É porque ela é mal amada por ela mesma. Ela está em uma posição errada, no lugar errado. Talvez até ela esteja fazendo algo que ela goste ou que ela foi chamada assim, ela foi levantada para fazer, pensando em recurso financeiro, em resultados e tal, mas ela está fazendo algo ali pelo qual não foi Deus que chamou. Deus não chamou ela para estar naquele lugar, nem de forma temporária, ou se foi temporária, Deus já disse, basta, esse é o tempo, e ela continua ali, e continua, insistindo em algo que não está mais sendo bênção, está sendo maldição, porque a bênção, ela pode se tornar maldição quando nós estamos na desobediência, e isso é muito sério. E aí é o que vem, porque a pessoa, quando ela entra nesse comportamento, ela corre até o risco de morrer cheia de arrependimento, mas não de posicionamento. Olha o quanto que isso aí é muito forte mesmo. Bom dia, Dani, a paz do Senhor, Deus te abençoe, minha querida. Então, hoje, nós trouxemos um desafio lá no grupo das Mulheres Sábias e Posicionadas, desse detox espiritual que nós estamos fazendo. Todo dia eu coloco um desafio, e o desafio que eu tenho para você hoje é para você desenterrar pelo menos um projeto engavetado. Qual projeto engavetado que você tem, que está lá há muito tempo e que você não estava nem mais se lembrando? Quando você é ativada pela palavra, o Espírito Santo vai te lembrar. Lembra aquele livro que você começou a escrever? Aquela música que você começou a compor? Você se lembra o quanto que você gostava de fazer isso e isso? Olha, aquele sonho, aquela esperança vai começar a reviver dentro de você. E aquele projeto que você tinha para fazer para sua família, e aquela obra social que você tinha para fazer, e aquela criança que você tinha uma vontade de ir visitar, de ir trazer algo lá naquele grupo, em qualquer ambiente que o Senhor começar a tocar no seu coração. Então hoje eu profetizo em nome de Jesus que os sonhos enterrados, os sonhos engavetados vão começar a balançar dentro do seu coração e gritar: me tira daqui, porque é como se eu visse assim um cativeiro, grades de ferro enferrujadas, sabe, aqueles cadeados grandões enferrujados, e os sonhos tudo preso ali, e eles gritando: sai, eu quero sair daqui, abre porque eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui. E o Senhor está falando para alguém assim hoje: você precisa quebrar, romper, destruir com esses cadeados enferrujados. Tem tanto tempo que esse sonho está aí preso, que os cadeados já enferrujaram, você sequer já perdeu a chave, mas hoje eu trago para você a chave, que é para você se posicionar, e você, toma essa chave, receba essa chave agora aí, em nome de Jesus, e pega essa chave, coloca nesse cadeado, porque o óleo do Espírito Santo já está tomando esse cadeado, e ele vai se abrir. Esses portões, esses grilhões, eles vão ser abertos, vão ser quebrados, destruídos. Se tiver tanto tempo a ponto de você não conseguir quebrar, abrir esse cadeado, o Senhor, com seu braço forte, ele mesmo vai derrubar todos esses portões, e esses sonhos que estão enjaulados, eles vão sair à tona, a realidade. Porque pessoas estão morrendo porque o seu sonho está engavetado, e elas não estão acessando a verdade que você carrega dentro de você. A sua história, que pode curar outras pessoas, está fazendo, sabe o quê? Sofrendo dentro de um cativeiro. E Deus, ele não te chamou você para ficar presa nesse cativeiro. Mas eu perdi minha mãe. Eu perdi meu marido. Porque a morte chegou. A vida também chegou agora para dizer: levanta, sai desse túmulo em nome de Jesus e vem junto com seus sonhos, com seus projetos, porque agora vai começar um novo tempo na sua vida. O Senhor está abrindo o discernimento, escancarando o nosso discernimento, a nossa visão, para que nós venhamos viver, alcançar aquilo pelo qual Ele nos chamou desde o começo. Então, se você é essa mulher, que você tem um monte de projeto, que você gostaria tanto de fazer, mas você se sente presa, preste atenção. O Senhor está dizendo: levante, continue. O primeiro passo que você começa a dar é você olhando para dentro de você e investindo na sua cura e na sua libertação. Não tem como você querer realizar um grande sonho se você está travada dentro de você. E isso aí já vai começando a sufocar esse sonho. Então hoje o Senhor está dizendo: eu sou a sua cura, eu sou a sua libertação. Não vai esperar você ficar completamente curada não, minha querida. Não vai esperar você ficar completamente liberta não. Naquilo que você já foi liberta, avance junto com isso e vá realizando. Tem sonhos que você vai viver
que você vai passar anos e anos de preparativos. Eu já compartilhei, eu já falei isso para vocês uma determinada vez, e eu me lembrei aqui agora de uma pessoa que é uma grande pessoa, um grande exemplo para nós. E é uma mentora minha, é a Priscila Padilha. A Priscila Padilha, ela tem uma experiência muito linda. Por quê? Porque ela viveu desde criança sonho com o louvor. O Senhor chamou ela para o louvor, para a música, e ela compunha essas músicas, e ela registrava as músicas e fazia os videozinhos ali, e chega um momento que Deus traz à tona. Aí alguém vai dizer assim: nossa, de uma hora para outra? De uma hora para outra o quê, gente? Quantas lágrimas, quantas madrugadas, quantos clamores, quantos choros. Aí a gente vê a coisa fluiu agora, tá bombando, tá isso acontecendo. Gente, foi um investimento feito, só que na hora do investimento, cadê as pessoas correm? Só ficam os remanescentes, só ficam aqueles que são de fato escolhidos. A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Quantos são chamados para viver o sonho de Deus? Quantos são chamados? Venha, eu tenho um projeto para você, eu tenho um plano na sua vida, eu quero te usar assim, 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 eu te dei dom, esse, e muitas vezes a pessoa corre. Agora os escolhidos, eles ficam, porque eles já ouviram o primeiro chamado e eles dizem: sim, eis-me aqui, Senhor, me envia, eu estou disposto a pagar o preço, eu estou disposto a acordar de madrugada, eu estou disposto a passar da hora de dormir por um projeto, por um sonho, para tirar esse projeto da gaveta. Eu estou disposta para isso. Será que você está disposta? Eu quero ser uma grande pregadora, não quer orar, não quer ler a Bíblia, tem preguiça de ler livro, tem preguiça de estudar. Eu falei que ia ser confronto. A palavra de Deus, quando ela traz confronto, é para tirar você do cativeiro, porque não tem como dizer: fulaninha, vem cá. Não, levanta, põe em ordem a tua casa, porque senão você vai morrer. Não tem outro chamado, é desse jeito. Então você precisa ouvir esse chamado que o Espírito Santo está falando para você hoje. E eu quero que você peça ao Espírito Santo, ore, peça ao Espírito Santo, porque eu já orei por você hoje assim, estou e vou continuar orando, para que o Espírito Santo traga à sua memória qual projeto, qual sonho, qual ministério que está enterrado e que ele está tirando, trazendo à tona agora. Foi você que enterrou, mas ele está aqui para te dizer: eu vou te ajudar a tirar esse projeto de lá de baixo, da cova, onde você mesmo abriu. Eu vou te ajudar. Eu te ajudo, vem. Pode ser um livro, quem sabe uma empresa, um sonho, um empreendedor, uma empreendedora que está aí morta dentro de você e que o Senhor está dizendo: ei, Lázaro, vem para fora. Eu ia dizer: Lázara, vamos, Lázara, vem para fora mesmo, oh glória. Essa empreendedora tem que ressuscitar. Médico que você não concluiu e você tem esse sonho. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Quem sabe você ser uma discípula, discipular, quem sabe você ser uma mentora, quem sabe você ser uma pessoa posicionada, quem sabe o desejo do seu coração, aquilo que queima dentro de você, é você estar aqui, fazendo live, mentorando as pessoas, ajudando as pessoas, liderando mulheres. Quem sabe foi isso que Deus colocou no seu coração. Deus está te dando a chance de você tirar esse sonho da gaveta e Ele vai te dar. Os desafios não quer dizer que tem que ser feito bitolado ali naquele dia, não. Você tem que ficar sensível para o que você está fazendo. Até porque, o que acontece? Muitas vezes esses sonhos, esses desafios, eles vão completando um ao outro. E quando você se vê travada em um desafio que eu passar, descanse. Ore e descanse no Senhor, porque Deus, Ele vai te dar um novo desafio e vai te ajudar. Eu estava bem assim com as mulheres. Olha só, pra mim aqui aparentemente tá boa a internet, hein, gente? Travou, voltou? Eu tava vivendo esse desafio aqui com as mulheres da mentoria do Detox VIP. As mulheres que estavam exatamente, quando chega nessa parte aqui, gente, ó, vamos aqui construir a sua missão. Vamos aqui construir a sua visão de futuro, porque você tem que saber de onde você veio, aonde você está e aonde você quer chegar. Porque tem que ter essa construção, senão você vai ficar perdida. Quando chegou na hora de construir a visão do futuro, pronto. Aí o negócio ficou lá empacado. Então vamos lá, vamos orar, vamos buscar a estratégia. E Deus vai me dando a estratégia e a gente está conduzindo. Então o inimigo vai fazer de tudo para paralisar. É por isso que hoje eu trouxe aquela mensagem para você lá. Porque a forma como o Espírito Santo vai ministrando em mim, eu preciso transbordar, porque eu vejo vocês no mesmo desafio. Eu passo pelos mesmos desafios que vocês, porém em esferas diferentes, em tempos diferentes. Porque em áreas que vocês estão vivendo, eu já passei por
elas. E eu tô avançando e eu tô dizendo para vocês, ó, é como se eu tivesse assim, nós estivéssemos em um matagal e eu tivesse assim na frente, eu fosse a pessoa que tá ali na frente com a espada na mão, né, com o facão na mão, cortando ali os matos e dizendo, abrindo o caminho para você, dizendo, ó, pode vir, é por aqui. É esse o papel de um mentor. Então, Deus ele trouxe para mim aquela mensagem sobre o domínio próprio para você entender que é você que tem que dominar, é você que tem que governar. Então não são as frustrações que vão dominar você. Ah, eu tinha um sonho, me frustrei, fulano disse, meu pai. Tem gente que fica paralisado, travado, até hoje preso à palavra de pai, de mãe, que não apoia. Gente, pelo amor de Deus, você agora já é independente. Você não tem que ficar dependendo de palavra de pai e de mãe. Se você ficar dependente disso aí, tem alguma coisa errada. Você está precisando de cura. Precisa de voltar em algum momento da sua vida aí, que você precisa ser liberada disso. Em nome de Jesus, entenda. Detectou, identificou qual é o sonho, qual é o projeto. Agora você vai escrever os 3 primeiros passos que você vai dar ainda essa semana para poder você realizar. Agora aqui já tá o grande segredo. Porque quando a gente se vê diante de um sonho, a gente olha para o sonho. Vamos imaginar aqui o quê? Eu tenho um sonho de escrever um livro. Eu vou fazer algo bem simples, né? Pequeno. Perto aqui de abrir uma empresa, né, gente? Olha o tamanho de uma empresa e olha o tamanho de um livro. Vamos falar assim, porque o livro é transbordo puro. Aí você quer escrever o livro, você diz assim, eu tenho um sonho de escrever um livro. Mas, escrever um livro dá muito trabalho. Aí eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que escrever. E eu tenho, como é que eu vou organizar o texto? E tal, e tal. E começa a vir um monte de coisa na cabeça. Aí pronto, o inimigo já disse, dá trabalho. Não. O cérebro mesmo já diz assim, não. O cérebro não quer gastar energia e começa a dizer, menina, para com isso, rapaz. É melhor você ouvir ou você ler os livros dos outros, porque dá muito trabalho escrever o seu. Quem vai olhar para sua história? Será que você vai conseguir transmitir a mensagem direito? E aí começa a vir um monte de coisa para boicotar aí o seu projeto. Aí você diz assim, agora eu vou fazer. Começa 3 passos. Eu vou escrever hoje 3 capítulos. Hoje eu vou construir a capa. Pelo amor de Deus, você vai logo se sabotar por causa disso. Porque você está movida pelo ativismo. Você está movida pelo fazer, pelo querer fazer. Para que essa pressa? Não. 3 primeiros passos, pequenos, práticos, para poder você sair da sua zona de conforto. Porque você precisa ir ali conversando com o seu cérebro, porque senão ele trava. E aí você até adoece e não faz o que tem de fazer. Simplesmente porque você quis fazer as coisas aí atropelando o tempo. Respeite o processo. Nós falamos muito aqui sobre os ciclos do tempo de Deus. São 7 ciclos do tempo de Deus. Vá caminhando, processo após processo, ciclo após ciclo. Vá caminhando nisso e você vai conseguir. Quando você chegar no 7º e último ciclo, você já estará com a obra nas suas mãos. Eu quero que você reflita sobre isso. Talvez para você, por exemplo, construir um livro, para você escrever um livro, talvez o primeiro passo pequeno, simples que você precisa dar, talvez seja ligar para alguém para te ajudar. Quem sabe seja você começar a ler, fazer uma pesquisa sobre o que eu quero escrever. Não sei, talvez seja você se reconectar com você, talvez seja você mexendo nessa história aqui, você resolver uma coisinha. São coisas pequenas que não vão tomar muito tempo de você, não vai demandar muita energia. Precisa haver, como Neemias fez, um planejamento. Por isso que você precisa de mentoria. Por isso que você precisa de alguém para caminhar com você, dar a sua mão e dizer vamos juntas, porque sozinha você fica paralisada. É só mesmo para poder você ter um apoio, uma base. Aí você começa, ações simples, fazer uma pesquisa, ligar para alguém, separar uma hora para você planejar. Gente, quando eu comecei a fazer, e aqui você tem que ter constância. Porque você sabe que isso aqui, gente, eu me nego a acreditar que vocês não sabiam disso. Eu sei que todas sabem. Todas sabem. Mas sabe o que acontece? Você se sente tão cobrada. Você se cobra tanto que você acha que, escrever, isso aqui,
é muito pesado, é muito difícil, então, não, isso e aquilo outro. E quando eu comecei a deixar a minha mente ser transformada pela renovação da palavra, onde fui diluindo as ações, as pequenas ações, o grande tem que ser repartido. Você vai numa pizzaria, você não consegue pegar a pizza, a família todinha, enrolar assim e colocar tudo na boca, você não consegue. Mas você é capaz de comer uma pizza inteira, como? Fatiando. Ou você pega a pizza inteira e você vai mordendo a mordida que você dá. Não é desse jeito? É aos pouquinhos. Então, vá fatiando essa pizza. A pizza é o grande sonho, é o grande projeto. Vá fatiando pequenas ações, sem pressa, sem agonia. Agora, se você tem uma tendência a procrastinar, coloque data para poder te incentivar. Muitas coisas do que eu me vi travada, eu comecei a fazer uma espécie de acordo com pessoas. Eu já contei aqui várias vezes que eu sentia um ímpeto, a chama a queimar no coração para estar aqui ministrando para vocês, mas eu tinha medo da não aceitação, né? Medo de não ser aprovada, medo de eu falhar em público, de eu falar alguma coisa errada e tal. Eu tinha esses medinhos que todo mundo tem. Só que eu precisava me posicionar porque já estava queimando no meu coração, Deus já estava dizendo para eu ir. E eu ficava naquela resistência, quando eu me olhava aqui na tela, eu começava a ver defeito em mim. Eu começava a achar meu rosto isso e aquilo outro, a minha boca torta, e falava não sei o que, a minha voz como fica, não sei o que, tudo isso problema de autoimagem. Aí eu fui fazendo o quê? Aos poucos resolvendo. Entrei em uma mentoria de autoimagem, resolveu muita coisa. Mas mesmo assim, ainda tinha os bloqueiozinhos. Aí eu, peraí, vou fazer aqui um compromisso. Vou fazer um voto aqui, E chamei 2 pessoas e disse, olha, eu tenho que fazer live, eu vou me desafiar a fazer 100 lives. E aí eu quero que você aceite esse desafio. A pessoa já fica assim assustada. Calma, o desafio que eu tenho pra você é o seguinte. Toda vez que eu falhar em fazer a live, por cada live eu vou te pagar R$100. Aí pronto, aí o desafio para a pessoa ficou fácil, né? Você só tem que me observar para você ver. Falhou um dia, passa meus R$100 para cá. E aí depois, não, R$100, R$100 aqui, eu posso me sabotar com isso. Vou fazer esse mesmo acordo com outra pessoa. Peguei 2 pessoas e disse assim, eu vou te pagar R$100. Ali já não era mais 100, era R$200. Já pensou? Entregar R$200 assim, né? Pagando por uma falha minha? Consciente de que estava falhando, sabendo, já planejando que ia falhar, minha mente diz assim, seu cérebro não quer perder. Seu cérebro não gosta de perder de forma nenhuma. Não quer perder. Não dá jeito. Ele não quer. Aí, eu comecei, a colocar energia naquilo, e comecei, nunca que precisei pagar R$100 para nenhuma delas. E além do mais, passei das 100, comecei a contar para poder trazer um incentivo. Me perdi. A última vez que eu contei estava em 115, 116, Parei de contar e nunca mais tive medo. Por quê? Porque eu fui constante, fazendo. Mas o que foi que eu precisei fazer primeiro? Me desafiar, fazer as pequenas ações, falar esse aqui, chamar uma pessoa para dizer, olha, eu vou fazer, me comprometer com outra pessoa. Isso aqui para mim foi uma ação simples. Quantas vezes a gente se compromete e a gente não faz? Mas eu queria dar impulso, só que mexeu no bolso. Mexe no bolso para você ver se você no instante não sai da zona de conforto. Mexe. E outra, procure conhecer quais são os seus principais valores. Um dos principais valores meus são responsabilidade e excelência. A responsabilidade é esse peso com aquilo que eu digo. Eu tenho um peso, para mim é um peso muito grande na minha palavra. Se eu disser, eu já me arrependi muito porque eu disse coisas e eu não me permiti voltar atrás. O Senhor também precisou me curar sobre isso aí, porque a minha palavra não tem que ser definitiva coisa em cima nenhuma. Às vezes a gente faz um plano e as coisas acontecem, né? Mas eu tenho muito essa questão. Eu falo, eu vou estar aqui, eu vou. Se eu me comprometer, eu vou. Eu posso vir aqui pagando um preço, mas eu vou, porque eu sou perseverante, principalmente quando eu detecto que ali está um grande destravar para a minha vida. Então eu usei essa virtude minha para me fortalecer e trazer à tona aquilo que era um projeto que Deus estava trazendo. E o resultado desse projeto eu não sei. Eu não sei aonde vai chegar. Eu só sei que chega um momento que a gente vai perdendo o controle, porque a gente não tem que estar no controle de nada. Nós precisamos estar na direção, na dispensação do Senhor.
E como uma boa controladora, eu precisei passar por muitos perrengues, precisei tomar muitos tapinhas no rosto aí para poder eu aprender e para eu começar a me permitir que Deus, ele esteja na condução da minha vida, porque a gente tem essa, né? A gente quer estar no controle. Aí Deus está dizendo, ó, uma coisa é você estar no controle por domínio próprio, outra coisa é você estar no controle por orgulho, por achar que você é que faz e eu não faço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entenda essas coisas aí. Eita glória. Então eu quero que você tome uma ação ainda esta semana. E eu quero que você dê um passo, qualquer passo que for, pequeno que seja. Meu projeto, eu preciso, para eu desenvolver esse sonho, eu tenho que ler sobre o assunto, eu tenho que estudar, mas eu não suporto ler. Eu não gosto de ler, eu não tenho tempo para ler. Pare de mentir para você mesma, você tem tempo sim. Então você pode fazer um planejamento. Até para ler um livro você pode fazer um planejamento. Qual é a primeira ação que eu vou fazer? Pronto, a primeira ação que você vai fazer é pegar aquele livro, tirar aquele livro lá da estante, porque às vezes você está com um livro dentro de casa, você está com um livro no seu computador, você tem facilidade para encontrar esse livro lá no YouTube para você ouvir, você tem facilidade de encontrar um PDF que você já tem esse PDF que você sabe e tal e tal. Procura ver qual é a primeira ação mais simples. Pronto. A primeira ação, e o mal é esse. A gente diz assim, eu quero ler o livro. Não, mas eu quero ler aqui hoje pelo menos 3 a 5 capítulos. Tu não vai ler nem a primeira linha. Porque se tu ler, tu não vai se lembrar do que tu leu. Por quê? Porque você está se obrigando a algo que você está se sobrecarregando. Se você está dizendo que não tem tempo, então você precisa desmistificar essa mentira que seu cérebro está dizendo. Seu cérebro está dizendo que você não tem tempo. É mentira. Você tem tempo sim. O seu tempo pode não estar bem organizado, é diferente. Mas dizer que não tem tempo é a mesma coisa de dizer, Deus, tu fez tudo errado, hein? Poderia ter colocado mais algumas horas aí. Eu já me vi em situação que Deus me confrontou e eu precisei me arrepender e confessar esse pecado. Que eu dizia assim, meu Deus, não era para ter 24, era para ter 30. Se tivesse 30, eu não dava conta do mesmo jeito. Porque o problema não está em Deus, não está no tempo, está em mim. Na minha organização, no meu planejamento, naquilo que eu não sei, naquilo que eu ainda não fui curada. O problema está em mim, sempre vai ser dessa forma. Então pega esse livro, você quer ler o livro? Pega esse livro, a primeira ação que você vai fazer é tirar de lá da gaveta e colocar em cima da mesa. No dia que você pega, botou em cima da gaveta, da mesa, não, hoje eu só vou ler aqui só 2 paginazinhas. Não, 2 páginas tá muito grande. Eu só vou ler hoje aqui as primeiras frases. Pronto, faça um compromisso que para o seu cérebro não seja pesado. Comece assim, até você ir, desmistificando. Ou então você vai dizer, eu não quero fazer isso. Você não quer mesmo, seu cérebro está dizendo que não quer. Eu não quero, eu não vou ler. Eu só vou ler até aqui. Comece a enganar o seu cérebro. Isso aqui são estratégias, inclusive, da neurociência. Engane meio que o seu cérebro. Comece a dizer assim, não, eu não vou fazer, eu não vou, porque eu não vou e não sei o que. E depois você, não, eu só vou ler uma linha. Aí terminou de ler uma linha. Não, só vou ler mais uma linha. Aí só vou ler uma página. E quando pensar que não, você já leu o livro todo nessa coisa, vários dias você dizendo, só vou ler isso. Porque, gente, mata você sentar e ler uma linha. Não mata. Dá trabalho? Gasta energia? Não gasta lá essas energias todas. Agora, quando você se compromete para dizer, eu vou ler 2 páginas hoje, gasta energia assim, seu cérebro não quer. 2 páginas é muita coisa. Se ele não quer, se ele está dizendo que não quer, você vem de uma construção que você não tem costume, não tem hábito de ler. Da mesma forma, você que tem uma facilidade para o excesso, para ficar enchendo a cabeça de coisa e você não consegue desenvolver, porque você fica muitas vezes presa. Aqui é um outro ciclo de autossabotagem que acontece também. Então, para isso que nós temos que orar ao Senhor, ter discernimento, buscar dele o discernimento e também trazer a mentalidade renovada, a mentalidade curada, a mentalidade liberta. Porque a gente não tem tempo para escrever um livro, mas a gente tem tempo para ficar lendo os livros dos outros que não edificam. A gente tem que selecionar os livros que nós lemos. Nós temos que selecionar, nós temos que ser seletivas. E outra, você diz que tem um sonho disso aqui, né? Vamos dizer assim, você tem um sonho de trabalhar com libertação. Deus te chamou para essa área aqui. É libertação. E aí você vai começar a ler um bocado de livro de assunto que não tem nada a ver, que não vai te chamar para esse posicionamento. Entende? Não faz sentido isso. Então eu quero convocar você para você tomar uma ação, para você realizar uma ação simples.
pequena mesmo, hoje ainda. Então a sua primeira ação vai ser, escreva esse desafio que eu estou desafiando você, esse desafio que eu estou dizendo a você, tire da gaveta esse projeto que está tanto tempo enferrujado. A minha ação hoje vai ser abrir essa jaula. Eu estou te dando a chave do domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Uma manifestação do Espírito Santo é você ter domínio, é você ser constante. Aí você diz assim, ó, só hoje eu vou ser constante. Só hoje. Amanhã a Deus pertence, mas hoje eu vou ser constante. Não se comprometa com o amanhã. Quando chegar amanhã, você diz de novo hoje, porque o amanhã, que hoje é amanhã vai ser hoje. Eita, meu Deus, que enrolada. Mas bem, é desse jeito. Se você fizer isso todos os dias, ó, para você ir rompendo com essa mente de ficar procrastinando, de ficar paralisando, de não se posicionar naquilo que o Senhor te chamou, você vai fazendo, ó. São chaves preciosas que o Senhor vai nos dando e que nós precisamos desse posicionamento aqui, dessa ação. Nós precisamos ser intencionais, é algo que eu falo sempre aqui. Intencionalidade é uma das palavras preferidas para mim. Eu tenho que ser intencional em tudo que eu for fazer. Eu não posso perder mais tempo. Já perdemos tempo demais, gente. Então seja intencional a colocar esse sonho para fora, para você trabalhar nesse sonho, porque pessoas estão esperando pela sua posição, por esse sonho realizado. E se você não se levantar para você desenterrar esse sonho, pessoas vão morrer e o Senhor vai perguntar para você aonde está o talento. Lembra da parábola do talento? O Senhor vai perguntar, cadê? Eu te dei era só para você começar a desenvolver. Porque se você de 1 faz 2, depois você vai fazendo de 2, 4. De 4 você vai fazendo 8. Você vai multiplicando, porque Deus era Deus multiplicador. A matemática de Deus é a multiplicação pura. E se eu te dou 1, que é o ponto de entrada, é a porta para você acessar, e você não desenvolve esse único dom que eu te dei, então, meu filho, eu vou tomar esse dom aqui e vou dar a quem tem mais. Porque quem tem mais é porque trabalhou mais, é porque multiplicou mais, é porque entendeu o processo. Então, você está começando? Se renda. Não fique com medo. Cure essas raízes. Busque buscar essas raízes do medo. E a Bíblia diz que o medo, ele é o quê? Algo que só um antídoto vai curar. O verdadeiro amor. Somente o verdadeiro amor vai lançar fora todo o medo. Mergulha nesse amor. Mergulha. Autoconhecimento de acordo com a palavra de Deus. Toma cuidado com esses autoconhecimentos do mundo aí contaminado de ocultismo. Preste atenção. Palavra de Deus genuína. E aí eu quero refletir com você para a gente já finalizar. Você está servindo para esconder ou para obedecer? Dentro de tudo que nós refletimos aqui nesta live, eu pergunto você para essa realidade, para que você seja exposta a essa realidade, confrontada. Eu espero mesmo que o Espírito Santo tenha confrontado você. Então eu quero que você se pergunte o que é que eu estou usando como desculpa para não viver os sonhos que Deus me deu. Quais são as minhas desculpas? São meus filhos pequenos. É meu marido. Mas é o que eu não sei falar. É que eu tenho medo disso e daquilo outro. Qual é o seu medo? Sinta o amor de Deus, que você vai ver que esse medo vai ser diluído. Agora se renda. Primeiro passo é você identificar e você querer sair desse cativeiro de medo. Amém, amadas? Que o Espírito Santo de Deus transforme a sua mente. E lembre que você não foi criada só para servir ativamente, está ali no ativismo. Não, Deus chamou você para você cumprir um propósito. E o seu servir precisa ser para construir algo no reino de Deus. Eu não estou dizendo para você não servir. Até porque esse ano, para mim, é o ano do serviço. Então eu estou colocando intenção aqui, servindo nos bastidores. Eu tenho trabalhado bastante. Até depois vocês verem o fruto, né? Vai ser desse jeito. Todas as pessoas que frutificaram, primeiro elas passaram por essa fase aqui da entrega. Anos e anos ali, ó, pagando o preço. E lá em Salmos 126, o verso 1, que é a nossa reflexão, porque eu quero dizer isso aqui para você, que quando o Senhor restaurar os teus sonhos, você vai sorrir como quem sonha. Porque sonhar de verdade é você estar no centro da vontade de Deus, é você estar vivendo o sonho. Não é sobre você sonhar e ficar desejando o sonho, é sobre você se posicionar nesse sonho, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo ministre melhor o seu coração. Vamos orar em nome de Jesus para encerrar a live. Glória a Deus, aleluia.
Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aqui estamos, Paizinho querido, na tua presença santa, Pai. Nós queremos agora declarar, Pai amado, toda glória, toda honra, todo louvor e toda exaltação para ti, Senhor. Neste propósito, Senhor, nós nos firmamos, meu Senhor. E eu intercedo nesta hora, Pai amado, pedindo que o Senhor libere os teus anjos, Senhor Jesus, sobre as nossas casas, sobre os ambientes, sobre as pessoas da nossa família, sobre tudo que leva o nosso nome. Guarda debaixo do teu sangue, Pai. Coloca, Senhor Jesus, muralhas de fogo ao nosso redor. Nós nos levantamos agora como intercessoras, Senhor, e assim, Pai, nós construímos através da oração, da intercessão, essas muralhas de proteção, pedindo ao Senhor que venha, Pai amado, nos mostrar quais as brechas que porventura ainda estão abertas e que o inimigo está entrando para querer paralisar, destruir, Senhor, nossos sonhos, querer paralisar as nossas ações, o nosso serviço, de acordo com o crescimento do teu reino, meu Pai. Em nome de Jesus, eu venho te apresentar agora cada mulher, Senhor, que está aqui, mas ela tem vivido como quem sobrevive, não como quem sonha, porque a tua palavra diz, meu Senhor amado, que aqueles que entenderam, saíram do cativeiro, Senhor, voltaram para Sião, eles começaram a jubilar, cantando que estavam, ó Deus, como aqueles que sonham, não era como aqueles que estavam sobrevivendo, sobrecarregado, com tanto peso da vida, meu Senhor. Tu és o Deus que restaura, Senhor, a sorte de Sião, tu és o Deus que faz o povo sonhar de novo. Deus vai soprando hoje vida aqui, Senhor, sobre os projetos esquecidos, sobre os chamados negligenciados, sobre os planos, os sonhos que estão engavetados. Vai despertando novamente o propósito, Senhor, pela qual essa mulher foi criada, e que elas venham sonhar em ti, que elas venham viver para este sonho, Senhor, em obediência a ti, para te adorar, para te bendizer, meu Senhor. Deus, eu oro agora, Senhor Jesus, nos posicionando agora contra todo o ativismo que sufoca a intimidade contigo, Senhor. Quantas vezes nós estamos fazendo, querendo atrair a tua atenção, dizendo, Senhor, olha para mim, eu quero intimidade contigo. E tudo que o Senhor está dizendo, para um pouco para me ouvir. Você precisa se relacionar comigo no silêncio. Eu preciso silenciar o seu coração para que você consiga ouvir a minha voz, porque você está como Marta, muito agitada, fazendo. Meu Pai, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós trocamos a comunhão pelo ativismo, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós fizemos muito, sentamos pouco aos teus pés, Pai, para aprender. Deus, eu oro para que toda ansiedade, toda distração, toda correria fora do teu propósito, Senhor, seja agora quebrada, destruída pelo poder e pela autoridade do nome santo de Jesus. Vai dando, Senhor, a cada mulher aqui discernimento, Senhor, para que ela venha priorizar o essencial que é a tua presença, Senhor, o essencial, Pai, que é o discipular o seu coração, de acordo com a tua palavra, Senhor, discipular o coração dos filhos, Senhor, transmitir a tua palavra primeiramente aos domésticos da fé e se posicionar, Pai amado, para aqueles que estão de fora, Pai, os confins da terra que espera, Senhor, esta mulher, Senhor, vai dando, Senhor Jesus Cristo, essa mulher, Pai amado, força, revestimento do teu altar. Não deixa, Senhor, que nós venhamos trocar, Pai, o relacionamento contigo por uma agenda cheia de tarefas, meu Senhor. Não, Pai amado, porque é uma armadilha do inimigo. Muitas vezes o inimigo, Senhor, nos engana, pensando que nós estamos no centro da vontade de Deus e tudo que nós temos, Senhor, são ações, atividades para fazer e vazias, sem tempo para nos enchermos. Como nós iremos ministrar sobre as pessoas, meu Senhor? Dai-nos esse discernimento, essa sabedoria, Pai. Eu clamo agora por cura, Pai. Cura agora toda a frustração, todo o cansaço, toda a paralisia espiritual. Espírito Santo vai visitando agora o coração desta mulher que está abatido, o coração ferido, o coração frustrado. Vai curando as emoções dessa mulher que desistiu no meio do caminho, Senhor. Essa mulher que enterrou seu talento, Pai, porque ficou com medo, porque ela foi criticada, porque ela foi ignorada, porque ela estava sobrecarregada, meu Senhor. Vai tirando agora as vestes de frustração e reveste esta mulher com a tua coragem, Senhor, com o teu renovo, com a tua direção. Deus, eu oro agora declarando em nome de Jesus que toda paralisia espiritual seja agora vencida pelo sopro da tua graça, pelo sopro do teu Espírito Santo. Vai tocando agora, Senhor, e vai liberando clareza desse tempo profético em que nós estamos nesse mês de ar, esse mês, Pai amado, da clareza espiritual, do discernimento. Libera a unção da tribo de Issacar, Senhor, sobre essas mulheres. Vai tirando as escamas dos olhos, Deus, nos dá discernimento para que nós possamos ver além dos nossos olhos humanos, meu Senhor. Vai mostrando, Pai, vai mostrando para esta mulher, Senhor, qual o projeto que ela precisa desenterrar, Pai. Vai dando estratégias simples, estratégias
boas práticas, meu Senhor, vai abrindo os caminhos, levanta pessoas para ajudar esta mulher com este projeto, meu Senhor. Não deixe que essa mulher se prenda, Pai amado, no seu individualismo, mas que ela venha se conectar com outras mulheres, que ela venha aproveitar, Pai amado, este lugar, que ela venha aproveitar, Senhor, esse momento, Pai, esse ministério de mulheres sábias e posicionadas, para que ela venha, Senhor, se juntar a nós, Pai. Vai tocando nos corações dessas mulheres, Senhor, vai trazendo essas mulheres para as mentorias, meu Senhor, onde elas estarão sendo, Pai, guiadas, Senhor, naquilo que elas precisam fazer para destravar aquilo que elas precisam viver, Senhor. Deus eterno, em nome de Jesus, coloca ousadia, Senhor, para que essas mulheres, Pai, venham dar, Pai, os primeiros passos hoje, sem medo, meu Senhor, e que a fé, Pai, venha levantá-las, meu Senhor, como mulheres mais fortes do que a dúvida que elas estão sentindo, que ela está tendo, Pai, no seu coração. Vai alinhando, meu Senhor. Deus, eu oro por equilíbrio, Senhor, entre o servir e entre o obedecer ao seu chamado pessoal, Pai. Ensina cada mulher a servir com alegria, Senhor, mas também a não se perder, Pai, nesse serviço. Ensina ela, Senhor, a dizer sim com sabedoria do alto, mas sim, Pai amado, ó Deus eterno, dizer não também com maturidade, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nenhuma dessas mulheres venha se esconder atrás do ativismo, atrás do muito servir, Senhor, para evitar o confronto com a própria missão. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que haja equilíbrio, para que haja discernimento, para que haja foco daquilo que realmente importa. Eu intercedo agora, Pai. Vai arrancando as muletas da alma desta mulher, Senhor. Arranca, Pai, as muletas, porque, Pai amado, elas estão tão feridas que elas estão, Senhor, ó Deus, se apegando em coisas, em amuletos, meu Senhor. Elas estão, Senhor, se prendendo a algo, Senhor, para não querer avançar. O inimigo está querendo sabotar elas, mas eu oro nesta hora em nome de Jesus Cristo, declarando agora que toda desculpa baseada em medo, em culpa, em insegurança, em comparação, está sendo lançada por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, que essas mulheres se levantem, Pai, com fé, com coragem, Pai, ó Deus eterno, porque quem obedece ao Senhor vê o sobrenatural acontecer. E nós estamos aqui orando, pedindo, Deus, nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos viver o verdadeiro avivamento. Comece em nós. Não tem como o avivamento ser propagado sobre todo o Brasil, sobre todo o mundo, se esse avivamento não começar nas nossas casas, se esse avivamento não começar em nós que somos casa, se essa limpeza, se esse detox não for feito dentro de nós, não tem como haver esse avivamento, Pai. E o primeiro passo do avivamento, Senhor, o avivamento está associado, está ligado diretamente ao arrependimento, ao confronto, ao arrependimento, à renúncia, à confissão, à liberação de perdão. Deus, eu oro nesta hora para que todas as mulheres que estão aqui recebendo, Pai, este conteúdo, estão sendo ministradas através desta oração, que ela seja confrontada pelo Teu Espírito e que o Senhor coloque ela, Pai amado, sentada no lugar de ouvinte, para que ela venha, Pai amado, ouvir, e assim ela venha te obedecer, instruída pelo Teu Espírito quais são os próximos passos. Deus, eu oro agora, Pai, por alinhamento emocional, por alinhamento físico. Senhor, vai alinhando a casa interior dessas mulheres, alinha o espiritual dela, Pai, que cada cômodo da alma dela, Senhor, seja a área emocional, a vida profissional, o ministério, a família, seja a vida espiritual, o casamento, seja lá qual área que for, que todas as áreas desta mulher, Senhor, esteja, Pai amado, sob o Teu governo, que o Senhor venha governar, Senhor, ó Deus eterno, que o Senhor venha dominar sobre todas as coisas, porque Tu és o grande, o Senhor dos senhores, e o Senhor venha dar assim, Pai amado, força a essa mulher, sabedoria, para que ela venha se posicionar, governando conforme o Senhor fez, Pai querido, ó Deus eterno, nesse processo que o Senhor construiu desde a fundação do mundo, meu Senhor. Eu oro, Pai, para que nenhuma área dessas, Pai, sejam negligenciadas. Não deixa, Pai, essas mulheres ficarem se sobrecarregando, cuidando de mais de uma área e ignorando áreas que elas estão achando que não é tão importante, simplesmente porque não quer gastar energia para resolver pequenas coisas, e isso vai trazendo acúmulo, e isso vai matando sonhos, isso vai engavetando sonhos. Deus, vai alimentando essas mulheres com saúde emocional, com força física, com unção espiritual, de acordo com a Tua palavra. Tu és a própria palavra, Tu és a verdade que liberta. Eu oro para que essas mulheres, Senhor, sejam fontes vivas, que abençoam suas famílias, que abençoam as suas igrejas, que abençoam, Senhor, as suas cidades, as suas comunidades, as nações da terra, Senhor, os confins da terra esperam uma mulher curada para se posicionar. Eu oro para que essa mulher, Pai amado, seja, Pai amado, corajosa, Senhor, para que essa geração de mulheres sábias e posicionadas não se esconda mais. Vai tirando, Pai amado, essas mulheres dos esconderijos, vai tirando essas mulheres, Senhor amado, dos lugares, ó Deus eterno, onde elas estão presas, nas cavernas, nos cativeiros, meu Senhor. Tira cada uma delas, meu Senhor, chama cada uma pelo nome, Senhor. Eu oro nesta hora pedindo ao Senhor que todo o comichão do ouvido caia por terra e que ela consiga ouvir
ouvir a tua voz. Vai tirando essas mulheres dos túmulos, meu Senhor, dos sepulcros, meu Pai, onde elas estão escondidas por medo. Ela não morreu, mas ela está lá, Senhor amado, para se esconder, aproveitando o escuro, porque as trevas cobriram-na. Ah, meu Senhor, mas eu oro nesta hora, Senhor, para que a tua luz venha resplandecer sobre os rostos delas, Pai. E quando a tua luz chega, todas as trevas, elas são dissipadas. Aleluia. Eu declaro isso em nome de Jesus, que o discernimento, a visão espiritual dessas mulheres está sendo aberta nesse tempo, Pai. E que se levantem mulheres sábias e posicionadas. Que se levantem um grande exército de mulheres sábias e posicionadas, com poder, com autoridade do céu. Mulheres que se levantam com voz profética, com mãos diligentes, com corações rendidos perante o altar, para dizer: eis-me aqui, Senhor, batendo continência para o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaô, o grande eu sou, o grande Deus todo-poderoso, que vai na nossa frente nesse campo de batalha e vai nos retirando de todos os lugares sombrios, de todos os lugares escuros, de todos os lugares onde o medo estava nos paralisando. Em nome de Jesus, nós avançamos agora e saímos desse portal de oração agora, desse campo de batalha, com um grande exército, dizendo: quem diria que o Senhor faria tudo isso? Nós estamos agora caminhando rumo a Sião, nós estamos caminhando como aqueles que sonham, porque nós sonhamos, nós voltamos a sonhar hoje. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que assim é, Pai, porque o Senhor, Pai querido, é o Deus que traz avivamento, o Senhor é o Deus que traz cura, o Senhor é o Deus que transforma. Somente o Senhor, Pai, para fazer essas coisas. E nesta hora, Paizinho, eu coloco nas tuas mãos as nossas vidas, declarando as bênçãos do Salmo 91 sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios, sobre todas as áreas das nossas vidas, Pai. E entregamos a Ti, Pai amado, mais uma live, Senhor. Recebe como oferta, Pai. Recebe como primícias do Teu altar, Senhor. E assim, Pai amado, eu oro, selando todas essas coisas, Pai, na certeza de que existem mulheres do outro lado que estão aqui em um só propósito comigo, concordando e dizendo que liga na terra aquilo que já está ligado também no céu. Em nome de Jesus, em concordância com as Tuas filhas, nós ligamos, selamos na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, desde agora e para todo sempre. Eu já te agradeço, Pai. Obrigada, 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 Paizinho querido. Faz agora, Pai amado, a Tua vontade, Senhor, e que encontre o Senhor um coração disposto, Pai, para viver como quem sonha. Ó Deus, uma mulher posicionada, uma mulher sábia, Pai. Ó Deus eterno, porque sabemos que quem sonha contigo vê o impossível acontecer, porque Tu és o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, minhas amadas, em nome do Senhor Jesus, a vida de vocês, que o Espírito Santo ministre melhor o coração de vocês. Eu quero que vocês se permitam, que vocês ouçam a direção do Espírito Santo, porque Ele está apenas começando a fazer. Ele tem muito mais a fazer. E o fazer de Deus depende da nossa entrega. Quanto mais nós nos entregamos, mais Ele faz. Deus abençoe a Fátima. Deus abençoe a Jussara. Deus abençoe a Dani. Deus abençoe todas vocês. Olha, a Kátia Alencar apareceu por aqui. Deus te abençoe, minha amada. Em nome de Jesus. A Andréa. Deus abençoe Rejane. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Jesus. Joyce. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tem outras mulheres que entrou aqui. Castro. Paula Alcântara, Deus abençoe, minha amada, em nome do Senhor Jesus. Minha irmã Solange, Sidneia, meu Deus, aqui foi uma manchinha no celular que eu tô lendo, Edneia. Sidneia, Deus abençoe, minha querida, em nome do Senhor Jesus. Rosângela, todas vocês que estão aqui, Deus abençoe poderosamente todas vocês e que o Espírito Santo ministre de maneira sobrenatural na vida de vocês. Um grande beijo, um grande abraço e breve nós continuaremos aqui firmes e fortes. Se nós não estivermos aqui, é porque possivelmente o Senhor nos arrebatou. Mas o Senhor, Ele está no controle das nossas vidas, então não há o que temer. Deus abençoe todas vocês em Cristo Jesus.